Sabe aquele som de quando a gente gira o botão de um rádio antigo, aquele chiado que vai mudando até, de repente surge uma música, uma voz, vinda do nada? Parece mágica, né? Pois é, por trás dessa mágica existe uma ciência incrível que explica como o som consegue viajar pelo ar até chegar aos nossos ouvidos. E aqui a gente já começa com a grande questão. Pensa só. Uma estação de rádio transmite, vamos dizer, em 98.1 FM. É um número só, uma única frequência. Então, como é que a gente consegue ouvir uma música com baixo, bateria, guitarra, voz, vários sons diferentes, a partir de uma única frequência no visor do rádio? Parece que não faz sentido, né? Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é essa voz no ar. Depois, como a gente aprendeu a domar essas ondas invisíveis. Aí, vamos decifrar a linguagem secreta do rádio, colocar AM e FM frente a frente, descobrir como o aparelho de rádio consegue ouvir tudo isso e, por fim, dar uma olhada no que o futuro reserva. Então, vamos lá. Antes de pensar em mandar uma música ou a voz de alguém pelo ar, a humanidade precisou primeiro descobrir qual seria o carteiro dessa mensagem. E esse mensageiro era uma força invisível da natureza, a onda eletromagnética. E o mais impressionante é que essa história toda não começou num laboratório, mas no papel. Um físico chamado James Clerk Maxwell, usando pura matemática, chegou à conclusão de que essas ondas tinham que existir. Ele nunca viu uma, mas as equações dele previram tudo. Foi a faísca teórica que começou uma verdadeira revolução. E a partir daí, a coisa andou rápido. Em 1887, Heinrich Hertz foi lá e provou na prática que o Maxwell estava certo. Pouco depois, Guglielmo Marconi pegou essa ideia e transmitiu sinais por quilômetros. E olha que legal! Aqui no Brasil, por volta de 1900, o padre Landel de Moura já estava transmitindo a voz humana, um pioneiro. Isso tudo foi abrindo caminho até a primeira transmissão de rádio para o público em 1906. E vale a pena falar um pouco mais do Landel de Moura. Ele é uma figura fascinante e muitas vezes esquecida. Ele não só transmitiu voz aqui de São Paulo, algo que era tecnologia de ponta no mundo, como já sonhava em transmitir imagens, décadas antes da invenção da televisão. Um verdadeiro gênio brasileiro na história das comunicações. Ok, então as ondas existem. A gente já sabe como detectá-las. Mas, e aí? Como é que a gente coloca uma música dentro de uma onda dessas? A resposta para isso é uma técnica com um nome específico: modulação. É como se fosse a linguagem secreta que o rádio usa para codificar o som. A modulação é a grande sacada. A ideia é pegar uma onda de rádio bem simples, constante, que a gente chama de onda portadora, e alterar ela um pouquinho, seguindo exatamente o desenho da onda do som que a gente quer enviar. É como se a gente estivesse esculpindo a informação do áudio direto na onda de rádio. Essa imagem aqui ajuda demais a entender. Pensa na onda de rádio, a portadora, como um ônibus vazio andando numa velocidade constante, bem certinho. A onda do som, que é toda cheia de altos e baixos, é o passageiro. Modular é o ato de colocar o passageiro dentro do ônibus para ele poder fazer a viagem. E existem basicamente duas formas de fazer isso, que são os famosos AM e FM. No AM, ou amplitude modulada, o que a gente muda é a força, a altura da onda. Pensa em piscar uma lanterna variando a intensidade do brilho para mandar um código. Já no FM, a frequência modulada, a força da onda fica sempre igual. O que muda é a velocidade com que ela oscila. A analogia aqui seria variar a cor de uma luz, tipo de azul para verde, para enviar a mensagem. Certo, agora que a gente já sabe a diferença na teoria, vamos ver o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Porque essa escolha entre modular a amplitude ou a frequência cria uma verdadeira batalha de prós e contras. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. O FM tem uma qualidade de som muito melhor, é mais limpo, mais nítido, só que o AM vai muito mais longe, o sinal chega a centenas de quilômetros. O grande problema do AM é que, como a informação está na força da onda, qualquer coisa que gere interferência elétrica, tipo um raio ou um motor de liquidificador, afeta essa força e cria aquele chiado. O FM, como varia a frequência e não a força, é bem mais imune a esse tipo de ruído. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. É a clássica escolha entre distância e clareza. E é por isso que, historicamente, as rádios de notícias, que precisam de um alcance gigante, usavam AM. Já as rádios de música, onde a qualidade do som é o mais importante, foram quase todas para o FM. Beleza, já entendemos como a estação de rádio envia a música, mas e do nosso lado? Como é que o aparelho de rádio lá em casa ou no carro faz o processo inverso? Como ele pega essa onda e transforma de volta no som que a gente ouve?
A resposta está nesse projeto super engenhoso chamado receptor superuterógeno. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é genial e é a base de praticamente todos os rádios que a gente usa hoje. Ele é o verdadeiro cérebro por trás da recepção do sinal. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a antena capta tudo que é sinal de rádio que está no ar. Quando a gente mexe no botão do sintonizador, ele age como um filtro, isolando só aquela frequência que a gente quer ouvir. Aí vem o pulo do gato. O circuito converte esse sinal para uma frequência intermediária, que é fixa. Fica muito mais fácil amplificar e tratar um sinal assim. Depois de fortalecido, um detetor faz o trabalho inverso da modulação. Ele arranca o áudio de dentro da onda portadora. E pronto, esse áudio limpinho é enviado para o alto-falante, que vibra e recria o som original para a gente. Pode parecer uma tecnologia antiga, mas não se engane, o rádio continua evoluindo. Como é que essa invenção centenária está se virando na era digital? O futuro, na verdade, já está acontecendo. Temos o rádio digital, que melhora a qualidade de uma forma absurda, acabando com o chiado. Aqui no Brasil, a gente está vendo um grande movimento de migração das rádios AM para a faixa FM, justamente em busca de mais qualidade de som. E, claro, tem as web rádios, que usam a internet e podem ser ouvidas em qualquer lugar do mundo, quebrando totalmente as barreiras do rádio tradicional. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Hoje, no mundo de streaming, de podcasts, onde cada um monta a sua própria programação, qual é o espaço que sobra para o rádio tradicional? Aquele que é ao vivo, transmitido para todo mundo ao mesmo tempo. Será que essa voz invisível, que nos acompanha há tanto tempo, vai continuar forte nas ondas do futuro? É algo para a gente pensar.